Começar por onde? Vamos começar pelo empate do Santos. O empate do Santos é que manteve o Santos na liderança da Série D do seu grupo. Foi um empate com gosto amargo ou com gosto feliz, Marcos Leandro? Depende da sua interpretação, Juninho. Pelo que foi o jogo, foi um bom empate, né? Porque o América foi melhor que o Santa no segundo tempo, principalmente, né? O Felipe fez boas defesas. Então, pelo que foi o jogo, né? Acho que o América acabou sendo melhor do que o Santa, teve mais perto da vitória. Então, você traz um ponto no jogo que você não foi tão bem, né? Como reconheceu o Marcelo Cabo na parte ofensiva. Então, acaba sendo bom. Então, isso foi uma maneira positiva de se analisar o empate de ontem, que garantiu matematicamente a classificação, né? É bom deixar isso passar adiante, né? Essa classificação já sacramentada. Agora, como apresentação, não, né? Ficou devendo o Santa. Tem bola para jogar muito mais, né? Acho que no segundo tempo ficou só se defendendo, né? Uma linha muito baixa, né? O Thiago Galhardo marcando a intermediária para trás. Então, acho que poderia ser um pouco mais ofensivo no segundo tempo, mas aí essa é a parte negativa, né? Mas o que fica aí é a classificação antecipada e o empate conseguido aí diante do América. Acho que o resultado foi importante, né? Um ponto que garantiu aí a classificação matematicamente do Santa para a próxima fase, mas acho que o desempenho do Santa nos últimos jogos tem deixado um pouco a desejar. Acho que se a gente for pegar os resultados, né, puramente, o Santa só venceu o Souza até aqui no retorno, né? Perdeu para o Ferroviário, perdeu para o Central em casa e agora o empate fora de casa contra o América. Então acho que a questão do desempenho aí nos próximos jogos é importante resgatar para entrar no mata-mata ligado, né? Porque a gente sabe que essa competição é muito traiçoeira. Sobre o goleiro Felipe Alves, Marcos, eu acho que ontem ele conseguiu entregar o que se espera dele. Você gostou da atuação do Felipe? Você acha que você continua com a ideia de que ele pode deixar o time titular? Como é que você pensa em relação a ele, Marcos? Não é querendo ser chato, não, Juninho. Assim, ele fez boas defesas, né? Ele fez 3 ou 4, assim. Aquela defesa com o peito muito estranha, né? Muito estranha aquela defesa, né? Na falta dele. Melhor ele ter deixado passar, né, Marcos Leandro? Não, mas é estranho, o cara estufa o peito de uma falta, a bola bate, peito de aço e vai pra frente, é muito estranho, é arriscado, né, fazer esse movimento, né, acertou, né, que a bola acabou não entrando, mas é muito arriscado, assim, inflar o peito pra bola bater numa falta, defesa estranha, mas fez 2 defesas nas cabeçadas do Dudu, né, que foi grandes defesas, né, ali, nível da dificuldade muito alta, ele pegou as 2 bolas. Só acho que no chute do Dudu, que ele dá rebote pra frente, que o Giva perde um gol incrível, ali eu acho que ele poderia ter sido melhor aonde colocar a bola, né? A principal função é evitar o gol, ele evitou, né? Deu um tapa na bola, só que ela foi pra frente na entrada da área, né? Se o Giva fosse tivesse um pouco mais de categoria ali, sairia o gol do América, eu acho que a avaliação seria diferente, mas se não joga, que fica aí que ele evitou o gol em mais uma jogada. Então, ontem teve assim, foi um dos destaques da partida, ontem o Felipe Alves. Em relação a sair, Juninho, eu continuo com aquela minha visão que eu tinha já há 2 semanas, né? Acho que alguns jogadores do Santa precisam de um repouso aí. Thiago Galhardo, Gabriel Galhardo e o Balotelli jogaram quase todos os jogos. E todo jogo, praticamente, o Gabriel sai, né? Cansado. Então, acho que precisa de um respiro. E aí, dessas mudanças, para dar mais chance para o pessoal da reserva, acho que aí o Roquinho poderia jogar uma partida assim. Mas o Felipe ontem recuperou a imagem e estava bem arranhada. Ô, Marcos, mas veja, só pegando o gancho aí, depois eu quero a opinião do Edson também, mas se você mexe no time, já estão reclamando que o Santa está caindo de produção na reta final. Aí se você mexe no time e o time começa a perder, não é pior não, Marcos? Já está perdendo, né? Como o Edson disse, não, empatou. Como o Edson historiou aí, só venceu um jogo no retorno, né? Então o time cai de rendimento, a vantagem que ela larga já empatou com o Central em pontos, e o América está a 3 pontos, né? Por conta do empate de ontem. Então, eu acho que é preciso ver mais o time do banco, sabe? Eu acho que é aquela visão que eu tenho mais à frente, Juninho. Que perca agora, que perca. O Santa não vai sair das 3 primeiras colocações, né? Então, é importante ser pelo menos segundo, né? Em primeiro é sim importante. Claro, por conta das próximas fases, jogar em casa. Mas acho que o principal é o mata-mata. E o Santa tem muito banco que precisa jogar. Renato precisa jogar, Pedro Favela, que entrou ontem, precisa jogar mais. Assim, tem muitos jogadores que precisam atuar mais, né? Eu acho aí que Eurico também precisa de um descanso, jogou muito ontem. Eu acho que eu faria isso ainda para deixar o grupo ainda mais forte e com mais opções, né? O Marcelo Cabo usar no mata-mata. No próximo fim de semana contra... pega quem, Thalita? O Náutico? Figueirense, fora de casa. Jogo difícil para o Náutico. Primeiro, falando do jogo do fim de semana, melhores momentos da tela. O que é que faltou para o Náutico, Marcos?
jogar, né? Partida horrível do Náutico. Muito, muito ruim. Teve 2 chances. Na parte ofensiva, vamos resumir. Parte ofensiva, 2 chances. Né? A do Patrick, Alan no primeiro tempo, aos 37, 38. E no segundo tempo, chuta o Thalesinho aos 35. Então, você que está jogando em casa, precisando vencer, né? Para se consolidar, se afirmar no G8, tem 2 chances em casa de gol, né? Então, assim, partida muito fraca do Náutico tecnicamente. Vinícius, horrível em campo, mais uma vez Vinícius. Kelvin também não estava numa noite, num dia inspirado. Paulo Sérgio entrou, mal se notou Paulo Sérgio em campo. Mezenga, mesma coisa, precisando que a bola chegue nele. Na parte defensiva, alguns erros, saída de bola. O Floresta ficou muito atrás no jogo, na verdade. Mas teve 2 principais chances da partida. 2 bolas na trave e o Floresta acertou. Né? Então, um jogo onde o 0x0 acabou sendo resultado justo, pelo que fizeram as 2 equipes. Então, a partida ruim. Náutico oscilou para baixo, vinha numa boa sequência, né, de resultados e atuações, mas a partida voltou a jogar mal sábado contra o Floresta. E além disso que Marcos falou, o Floresta jogando muito atrás e ainda teve chances porque o Náutico cedeu algumas, né? No caso, o Carlinhos mesmo no primeiro tempo acabou entregando a bola para o Romarinho, que gerou um contra-ataque perigoso ali, né? Acho que ele se precipitou, poderia ter levado até um pouco mais, mas ali fora da área ali o Muriel fez a defesa. E no segundo tempo também, no começo do segundo tempo ele foi desarmado e quase gerou um contra-ataque perigoso para o Floresta ali, né? Foi um voleio ali do atacante dentro da área. Então, realmente, o Náutico não teve a questão da marcação-pressão, né? Que é um ponto forte da equipe, justamente porque o Floresta optou pela estratégia de não ter a bola. E no final terminou até com 4 zagueiros, né? Então, realmente, foi um jogo difícil também para o centroavante, né? O Bruno Mezenga ficou muito isolado ali, teve pouca gente para dialogar com ele, a bola não estava chegando muito e também estava muito cercado pelos jogadores do Floresta ali, que optou por essa formação aí mais defensiva, né? Diferente daquele jogo com o Brusque, né? No segundo tempo o Brusque saiu mais para o jogo, trouxe até mais perigo para o Náutico naquele jogo. No segundo tempo o Floresta realmente optou por uma formação muito fechada ali, parece que estava bem satisfeito ali o Leston Júnior com aquele empate. Eu acho que o Náutico tem dificuldade para propor, né? Isso preocupa muito para o quadrangular final, porque eu venho dizendo sempre aqui que o Náutico é forte no quadrangular final, o Náutico jogando em casa é forte, mas não adianta você ter a torcida do seu lado, fazer um caldeirão, tornar os aflitos um caldeirão, se você não tiver a parte técnica equilibrada para poder criar, né, Marcos? Falta muita criação para cima do Náutico. E aí quem tem que desatar esse nó é o Náutico, né? Você vendo vários jogos ao mesmo tempo, você não consegue focar no detalhe do jogador, né? Mas você vê se o time está atacando ou não. Você vê se o time está indo ou não. O Retrô quase não foi no ataque do time do Ituano, e o Ituano chegava com uma facilidade incrível, Marcos. O Retrô se perdeu de vez, né? Foi o segundo jogo ruim do Itamachule. Eram jogos complicados, né? Londrina em casa e o Ituano fora, mas o Retrô caiu de produção, né? O Retrô já vinha em queda com o Íris e com o Itamar piorou. A gente tem que ser realista e dizer isso, né? E os gols, né? É verdade que o primeiro gol do Ituano sai numa falha absurda, né? Bizarra do Eduardo, mas como você disse aí, o Ituano teve mais perto, né? Do gol durante todo o jogo, né? Então não tem como criticar o resultado, mesmo sendo uma falha técnica absurda o primeiro gol da equipe do Ituano, né? Então o Retrô piorou, retrocedeu ainda mais com o Itamachule e agora é lanterna do campeonato. Já vem dizendo há 2 semanas, né? Para mim o Retrô esquece classificar, evitar o rebaixamento, esquece aí classificar entre os 8, evitar esse rebaixamento para ter um peso, né, muito negativo, né, para o Retrô bater e voltar para a Série D. Então concentra aí para ganhar uns 3, 4 jogos e evitar esse rebaixamento. Vai cair, Edson? Precisa mudar o Retrô, né? Precisa melhorar para não ter esse rebaixamento aí nessa volta precoce para a Série D do Campeonato Brasileiro. Foi uma partida que acho que o Retrô está sofrendo muito também com os desfalques, né? O Hadley faz muita falta a esse time, por mais que vinha já numa situação de alguns jogos ruins com ele, mas sem ele fica ainda mais abaixo, né? O Retrô. Então, é um time que não está conseguindo produzir, tem poucos gols aí na competição, né? Acho que é o pior ataque da competição e realmente isso vai refletindo na tabela, porque o time realmente não consegue render. E ontem, na verdade no sábado, foi uma partida mais uma ruim do Retrô. O jogo parecia até que ia terminar 0x0 no intervalo, e o Ituano estava numa sequência de jogos aí sem vencer, mas aí teve a falha do Eduardo, 1x0. Logo depois da falha ainda tem outro lance, né? O Ryan vai virar a bola ali, bate no Léo Passos e quase vai no gol novamente. Então realmente o Retrô precisa melhorar bastante. O único lance perigoso foi aquele chute do Wagner Love que o Matheus Mancini conseguiu salvar em cima da linha. Então realmente precisa melhorar bastante o time aí com o Itamachule para a sequência da competição, para poder
competir e sair dessa zona de rebaixamento. Central pressionou ontem, né? O goleiro do Santa Cruz, Rio Grande do Norte, o Fábio, foi o grande personagem do jogo. Mas aí quis o destino que no finalzinho, para ser mais gostoso, né? Como o torcedor diz, o Augusto Potiguar, que é um dos destaques do time do Central no campeonato, acabou fazendo um belíssimo gol de falta, né? Delírio aí em Caruaru, classificado. Né? O Central começou demonstrando que seria um fogo de palha, mas não foi. Campanha sólida, campanha muito boa, né? Até quando perdeu alguns jogos para Santa e América, que são os principais times do grupo, foi bem nos jogos, né? E agora conseguiu vencer o Santa no Arruda, e agora em casa sacramenta, né, contra o time do Rio Grande do Norte, a classificação. Parabéns ao Central, né? Campanha lá em cima. Seguir aí, né, para ser pelo menos segundo colocado. Tem um jogo difícil contra o América fora de casa, mas se mantiver na segunda posição, vai ter uma vantagem importante para o mata-mata. Quem sabe, né, Central passar aí, chegar no segundo mata-mata e ficar animado, né? Uma cidade com muita força. Tem uma torcida também que ama o clube. Então, o Central aí siga longe, muito longe aí da Série D. E uma característica desse Central, né? Porque no jogo contra o Horizonte, que foi no Lacerdão, ele também conseguiu a vitória nos acréscimos, né? Na última bola do jogo. Então, mais uma vez aí, como o Marcos bem falou, o goleiro do Santa Cruz de Natal ontem fez uma partida muito boa, né? O Fábio. Ele pega um chute incrível do Macena cara a cara ali na pequena área. E no finalzinho ali teve a falta e o Augusto Potiguar bateu muito bem. Conseguiu fazer esse gol. Resultado muito importante aí para o Central, né? Para igualar com o Santa ali na liderança do grupo e ficar bem próximo ali, né? Já garantiu a classificação para a próxima fase e brigar por essa primeira posição, né? Porque tinha uma distância com os tropeços do Santa aí nas últimas rodadas. O Central, fazendo o dever dele, conseguiu empatar ali na pontuação e deve brigar até o fim, né? Tem um jogo difícil agora contra o América fora de casa, realmente um confronto direto ali, mas o Central tem condições aí de brigar por essa primeira colocação do grupo.